Boa tarde, pessoal. Agora vamos dar continuidade ao nosso curso sobre Mário Ferreira dos Santos. Bom, hoje eu gostaria de tratar do padre Carlos Beraldo, do que ele falou sobre o Mário Ferreira dos Santos numa enciclopédia de ciências filosóficas da cidade de Gallarate, na Itália. Nos encontros posteriores, nas aulas posteriores, eu vou tratar daquilo que o padre Stanislavos Laduzans falou sobre o Mário Ferreira dos Santos, do que o Jorge Jaime falou sobre o Mário Ferreira dos Santos e, obviamente, num momento especial, o que o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, já falou sobre o filósofo Mário Ferreira dos Santos. Mas hoje nós vamos tratar de um verbete de dicionário escrito pelo Carlos Beraldo. Esse verbete consegue ser absolutamente conciso, consegue compendiar tudo que há de mais importante na filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Ele consegue sintetizar de tal maneira que acho que deveria estar na introdução de toda a obra do Mário Ferreira dos Santos. O próprio professor Olavo já comentou algo nesse sentido, que considera que o que o Carlos Beraldo escreveu sobre Mário Ferreira dos Santos é mais relevante do que muita introdução, do que todas as introduções que já foram feitas por aí, querendo tratar da obra do Mário Ferreira dos Santos, quando acabam por não ser verdadeiras introduções. Mas a do Carlos Beraldo é sim. Ele consegue encontrar expressões muito felizes para sintetizar a filosofia do Mário Ferreira dos Santos e acaba lançando luzes sobre alguns pontos que, para quem tem um primeiro contato com a filosofia do Mário, isso pode ser bastante útil. Então a gente começa aqui o nosso status questiones, que já foi falado sobre o Mário Ferreira dos Santos. E a gente começa propriamente com esse verbete do padre Carlos Beraldo. O padre Carlos Beraldo nasceu na Itália, ele é da Companhia de Jesus, nasceu em 1901 e depois veio para o Brasil na década de 50. Eu encontrei algumas informações sobre o padre Carlos Beraldo num depoimento por ele escrito que foi publicado na obra Rumos da Filosofia Atual no Brasil, em autorretratos. Nessa obra o Mário teve seu autorretrato publicado, mas também o Carlos Beraldo teve seu autorretrato publicado. E esse livro, como muitos de vocês já devem saber, foi um livro publicado pelo padre Stanislavos Laduzans. Bom, o título do autorretrato do padre Carlos Beraldo é Meu Depoimento Simples e Panorâmico. Bom, o padre Carlos Beraldo estudou na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, ensinou no Instituto Filosófico Aloysiano, em Gallarate, chegou no Brasil em 1951, deu aulas na Faculdade Eclesiástica de Filosofia do Colégio Anchieta em Nova Friburgo, e essa faculdade depois se transformou na Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, que por sinal é a única universidade em que o Mário Ferreira dos Santos deu aula. Então o Mário Ferreira dos Santos deu aula na Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, Faculdade dos Jesuítas, em São Paulo, na mesma faculdade em que o padre Carlos Beraldo também deu aula. Bom, vou ler aqui um trecho do autorretrato do padre Carlos Beraldo, Meu Depoimento Simples e Panorâmico, o trecho justamente em que ele trata dessa enciclopédia filosófica, em que ele acaba escrevendo verbetes sobre vários filósofos brasileiros. Ele recebeu um pedido dessa enciclopédia com uma lista de 17 nomes de filósofos para que ele escrevesse os verbetes, e ele, por conta própria, acrescentou alguns nomes. Entre esses verbetes escritos pelo padre Carlos Beraldo está o verbete dedicado ao Mário Ferreira dos Santos, que, pelo que me consta, é o maior verbete dedicado a um filósofo brasileiro nessa enciclopédia. E ele diz, na página 126 desse livro, ele diz o seguinte: a 8 de julho de 1965, a Secretaria-Geral de Redação da Enciclopédia Filosófica do Centro de Estudos Filosóficos de Gallarate enviou-me uma lista de 17 filósofos brasileiros, solicitando a minha colaboração para a segunda edição daquela importante obra que já se estava preparando. Redigi os verbetes correspondentes e enviei-os com certa urgência, como me fora pedido. A fim de que o pensamento brasileiro ficasse melhor representado na enciclopédia,
Preparei alguns outros verbetes, além dos que me foram pedidos. Escola do Recife, Silvio Romero, Plínio Salgado, Mário Ferreira dos Santos, Arthur Versiani Veloso, que também foram aceitos e aparecem nas colunas da segunda edição, 1968-1969. Para os nomes de Leonel Franca e Miguel Reale, incluídos na primeira lista, enviei também extensos verbetes, mas foram preferidos 2 verbetes mais breves da autoria de Henrique Lima Vaz, dos quais só tive conhecimento ao examinar os volumes já prontos. Bom, então aqui a gente tem uma notícia de como que se deu a redação, de por que se deu a redação desses verbetes pelo padre Carlos Beraldo. Bom, e eu encontrei, né, o verbete do padre Carlos Beraldo como um apêndice do livro Pitágoras, da edição do Pitágoras e o Tema do Número, na edição da Ibrasa. Eles lá no finalzinho do livro, eles põem o verbete do padre Carlos Beraldo, mas eles não explicam o que é do padre Carlos Beraldo. Eles só botam assim, sobre o autor. Mas se trata justamente do verbete escrito pelo padre Carlos Beraldo. Também aqui não estão as referências, infelizmente. Não puseram as referências da enciclopédia do Centro de Estudos Filosóficos, de Galarata. Então, eu li aqui, mas aqui não tem as referências, tá bom? Eu li também na monografia que as filhas do Mário Ferreira dos Santos escreveram sobre ele. Aqui elas põem a referência. Pelo que eu recordo, está inclusive em italiano. É isso mesmo, está em italiano e em português. É isso mesmo, elas põem aqui o verbete tanto em italiano quanto em português. Então vocês podem encontrar o verbete nesses 2 lugares, mas podem também procurar aí no Google Padre Carlos Beraldo, Mário Ferreira dos Santos, e certamente vocês vão encontrar algum site que transcreva o verbete escrito pelo padre Carlos Beraldo, tá bom? Bom, o que há de importante nesse verbete, afinal de contas? Muita coisa. Aqui nesse verbete, né, que é um verbete de 2 páginas, ele consegue, como eu disse para vocês, ser muito feliz no resumo da obra do Mário Ferreira dos Santos e até mesmo ao elencar quais são os livros mais importantes do Mário Ferreira dos Santos. Porque vocês sabem que Mário Ferreira dos Santos tem algumas dezenas de livros. Então, para você pegar de muitas dezenas de livros, os mais importantes, bom, você tem de ter uma fineza intelectual para perceber que Invasão Vertical dos Bárbaros não é mais importante do que Filosofia Concreta, que por sua vez é sim mais importante do que Filosofia Concreta dos Valores, né? Como que você percebe isso? Bom, ele conseguiu elencar quais de fato eram os livros mais importantes do Mário Ferreira dos Santos e citou também aqueles outros que não são tão importantes quanto a Sabedoria dos Princípios ou tão importante quanto a Sabedoria da Unidade, mas são livros populares como os Cursos de Oratória e Retórica que o Mário Ferreira dos Santos escreveu, né? Ele publicou 3 livros de Oratória e Retórica e, pelo que me consta, deixou um livro de Oratória e Retórica com um método próprio ainda por publicar e ainda está inédito esse livro. Então o Carlos Beraldo consegue identificar os livros mais importantes do Mário Ferreira dos Santos. Algumas expressões eu vou destacar aqui desse verbete. Ele percebe que a filosofia do Mário Ferreira dos Santos é assim tradicional como pessoal. É tanto uma filosofia tradicional quanto uma filosofia pessoal. Ele percebe isso. Uma outra expressão por ele utilizada é que a filosofia do Mário Ferreira dos Santos consegue ser, ao mesmo tempo, perene e ecumênica. Então, é outra expressão em que ele acerta com bastante acuidade. Então, é uma filosofia tradicional? É uma filosofia pessoal, ou seja, não é apenas repetição da tradição. É uma filosofia perene, uma filosofia que atravessa as épocas, que atravessa os anos, sim, né? Mas é também ecumênica, porque acaba recebendo elementos de filosofias que por vezes não são identificadas com as filosofias perenes, ou com a filosofia perene.
E ele consegue, numa expressão que é talvez incompleta, mas simbolicamente bastante significativa, que é mostrar que o Mário Ferreira dos Santos consegue juntar Pitágoras e Santo Tomás de Aquino. Ou seja, dois elementos que parecem bastante distintos, mas que são coordenados na dialética do Mário Ferreira dos Santos. Ele consegue juntar, e aí a gente poderia fazer outras combinações, consegue juntar Duns Scoto e Proudhon, consegue juntar Soares e filosofia contemporânea. Então, o padre Carlos Beraldo aponta para a junção de pitagorismo e tomismo, né, no Mário Ferreira dos Santos. É uma expressão que não abarca tudo da filosofia do Mário Ferreira dos Santos, mas acaba servindo de símbolo, porque é assim mesmo a filosofia do Mário. Ela consegue reunir algo do sexto século a.C. com algo do século XIII depois de Cristo, e são duas filosofias profundamente diversas, mas ao mesmo tempo concordantes naqueles pontos que o Mário Ferreira dos Santos considera que devam ser reunidos para essa síntese de filosofia tradicional e pessoal. Mas vamos propriamente ao texto. Aqui eu apenas dei algumas pinçadas de elementos que eu considerei mais significativos, mas eu acabei ressaltando 9 pontos aqui, pelo menos, nesse verbete, né? Bom, ele começa com uma pequena biografia do Mário Ferreira dos Santos, e depois dessa pequena biografia, ele cita quais são os livros mais importantes, né? Isso aqui você pode encontrar em vários autores, mas ele foi provavelmente o primeiro que fez isso, e convém ler esse primeiro parágrafo e prestar atenção nessas informações. Mas essas informações são informações que ele pôde recolher em qualquer lugar, mas a compreensão é algo próprio, a compreensão do padre Carlos Beraldo da grandiosidade da filosofia do Mário Ferreira dos Santos e de seus elementos componentes é algo que só um filósofo pode captar, né? Então, ao escrever o verbete sobre o filósofo Mário Ferreira dos Santos, o padre Carlos Beraldo agiu como filósofo. Ele foi um bom filósofo ao ler o Mário Ferreira dos Santos. O primeiro ponto, que eu já enunciei aqui de algum modo, ele diz assim: a síntese filosófica de Ferreira dos Santos é ao mesmo tempo tradicional e pessoal. Então, a filosofia do Mário é tradicional, porque vai buscar em toda a tradição filosófica os seus elementos mais relevantes. Então ele vai beber na filosofia de Pitágoras, de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, de Duns Scoto, de Soares, dos escolásticos portugueses. Então ele aproveita todas as grandes tradições filosóficas. Sob esse ponto de vista ele é tradicional, mas não para aí. Ele tem algo que é eminentemente pessoal. Então, a filosofia positiva e concreta acaba justificando, acaba explicando melhor postulados da filosofia tradicional e acaba confrontando alguns filósofos tradicionais. Então ela não é apenas repetição da tradição. Ela tem inclusive uma unidade linguística, digamos assim, que a gente observa melhor em Filosofia Concreta, no livro Filosofia Concreta, propriamente dito. Tem uma unidade vocabular que aproveita da tradição escolástica, que aproveita da tradição filosófica como um todo, mas a filosofia do Mário, escrita em português, ela tem um elemento eminentemente pessoal, não apenas por conta da língua em que ela é escrita, em que ela é exposta, mas também pela ordenação de todas as coisas por ele captadas e pelos acréscimos que o próprio filósofo Mário Ferreira dos Santos dá a toda essa tradição. Então, é uma filosofia tradicional, acertou o padre Carlos Beraldo, e é uma filosofia eminentemente pessoal, igualmente acertou o padre Carlos Beraldo. E ele diz: aproveitando as descobertas mais recentes sobre Pitágoras, realizadas especialmente pela Associação Internacional dos Pitagóricos, sobre a direção do Dr. Sacquelariot. Bom, eu só vejo a presença desse nome, Dr. Sacquelariot, nesse verbete do padre Carlos Beraldo, e se eu não estiver enganado, numa nota escrita pelo padre Stanislavos Laduzans, nota escrita na Revista Portuguesa de Filosofia. Os dois padres jesuítas citam o Dr. Sacquelariot da Universidade de Atenas. Eu já pesquisei algo sobre esse doutor, eu vi que há homônimos, né? Há doutores
com o mesmo nome, Saquelarriou. Agora, que Saquelarriou é esse, né? A que o padre Carlos Beraldo e o padre Stanislas Laduzan se referem. Bom, eu não tenho muitas informações ainda para dar para vocês sobre o que o Mário aproveitou do doutor Saquelarriou, da Universidade de Atenas. E aí é o outro ponto que eu considero relevante. Então, o número 1 é essa captação que o padre Carlos Beraldo faz, né? Ele observa que a filosofia do Mário é tradicional e pessoal. O número 2 que eu realçaria aqui é quando ele diz que o Mário procura uma conciliação entre a pitagórica Matesis Megisti e a sabedoria infusa de São Tomás, especialmente como é apresentada no comentário de Hebdomadibus de Boécio. Então, essa síntese, essa conciliação entre a pitagórica Matesis Megisti e a sabedoria infusa de São Tomás, essa combinação de filosofia pitagórica e filosofia tomista é uma excelente percepção do padre Carlos Beraldo. Então, ele percebeu que a filosofia do Mário é tradicional e pessoal, é tomista e pitagórica, né? Então, tomista, porque aproveita muito do tomismo, mas vamos observar também que ela é tomista e não tomista, né? Ela é tomista e é escotista. Ela é tomista e aproveita elementos de filosofias que parecem contrários ao tomismo. Porém, o Mário Ferreira dos Santos, na sua obra, não visa as separações típicas de escola. De um lado os tomistas, do outro lado os escotistas. Então, o Mário observa em vários passos de sua obra que as separações são apenas ilusórias, que há uma profunda unidade entre a filosofia de São Tomás e a filosofia de Duns Scoto, por exemplo, né? E ele considera que essas oposições são apenas dos discípulos e que Santo Tomás e Duns Scoto, se pudessem conversar, eles encontrariam mais pontos concordantes do que pontos discordantes, né? Então, a filosofia do Mário é tomista sob certo aspecto, tá ok? Então, ela não é apenas uma repetição do tomismo. Não é mesmo, de maneira alguma, uma repetição do tomismo, né? Só para que vocês tenham uma ideia, o livro Filosofia Concreta encontra como antecedente, digamos assim, antecedente no propósito, no desejo de uma filosofia apodítica, encontra como antecedente o livro De Primo Principio, do Duns Scoto. Então, Mário Ferreira dos Santos diz: o meu livro Filosofia Concreta é um tratado de axiomática, que nem o De Primo Principio de Duns Scoto. Então, dizer, o Mário é tomista e ao mesmo tempo escotista no seu propósito de uma filosofia axiomática, e em outros propósitos mais, dizer que ele é tomista e escotista parece algo contraditório. Então, entendam a expressão do padre Carlos Beraldo como um feliz símbolo, né? Mas que, ao ser observado literalmente, ele não corresponde perfeitamente à realidade. Mas a expressão que diz que a filosofia do Mário é pitagórica e tomista é uma expressão emblemática, que pode plasmar em nós uma compreensão feliz desses diversos elementos que compõem a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Então, primeiro ponto, é uma filosofia tradicional e pessoal. Segundo ponto, é uma filosofia pitagórica e tomista, né? Sob certo aspecto tomista, sob certos outros aspectos não tão tomista assim. Aí eu pulo aqui um ponto. Ele diz: nisto, segundo Mário Ferreira dos Santos, consiste a filosofia como ciência, ou melhor, como superciência e sabedoria dos princípios. Então, a filosofia do Mário Ferreira dos Santos tem essa pretensão de ser uma superciência, uma metaciência, uma metalinguagem para todas as ciências. Então, a Matesis Megisti tem essa pretensão de ser a sabedoria dos princípios, a sabedoria dos arquétipos, que serve de metalinguagem para todos os campos do conhecimento. Então, tradicional e pessoal, tomista e pitagórica, e uma metalinguagem de todas as ciências, a sabedoria dos princípios. O quarto ponto é o ponto em que ele consegue reproduzir notas essenciais da filosofia do Mário. Ele diz: a filosofia do Mário é positiva, é concreta e é apodítica. Então esse é o quarto ponto que eu realço no verbete, em que ele consegue encontrar na leitura de tantos livros que ele deve ter lido, tantos livros do Mário,
ele encontra quais são os pontos concordantes, perdão, os pontos mais notáveis. Ele diz: essa filosofia é positiva porque é tética, é positiva porque é uma filosofia da afirmação. É uma filosofia concreta, e ele diz, porque ela é concreta, porque nos faz conhecer a própria realidade das coisas e suas íntimas raízes, e não tem por objeto ideias a priori. Deve ser positiva, quer dizer construtiva e não puramente crítica e negativa, e ela é apodítica e não só problemática e provável. Então ele encontra 3 notas características, 3 elementos fundamentais da filosofia do Mário. É positiva, é concreta e é apodítica. Apodítica significa indestrutível, né? É uma filosofia apodítica, como é muito bem exposta pela dialética ontológica lá do livro Filosofia Concreta. E é apodítica como pretendeu o Duns Scoto no Tratado de Primo Principio. E aí tem um 6º ponto, né? Ele diz: ela poderá alcançar uma ponte entre a metafísica e a religião cristã revelada, e poderia constituir um novo método de apologética e de catequese, especialmente dado aos ambientes culturais de hoje. Então, ela lança uma ponte entre metafísica e religião. A filosofia do Mário Ferreira dos Santos não tem aqueles problemas de algumas filosofias contemporâneas que tem ódio pela metafísica, ódio pela religião, como as filosofias excessivamente cientificistas, as filosofias positivistas, a filosofia positivista. Lembrando que a filosofia do Mário é positiva, porque é afirmativa, mas não é positivista no sentido do Augusto Conte, de maneira alguma, né? Então, a filosofia do Mário lança pontes entre a metafísica e a religião, e segundo o padre Carlos Beraldo, pode lançar elementos para uma nova atitude apologética. Não à toa, o Mário tem um livro cujo título é Cristianismo, a Religião do Homem. Não à toa, ele tem um comentário ao Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João, a revelação dos livros sagrados. E não à toa, o último livro da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais, aquele que ocupa o número 10 da 3ª fase da filosofia do Mário Ferreira dos Santos, tem por título Deus. Então, Deus é o último título de um livro da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais do Mário Ferreira dos Santos. Então, ele tinha mesmo essa pretensão apologética, ele tinha mesmo a intenção de que sua filosofia pudesse dar frutos nesse terreno, né? Se ela vai mesmo conseguir dar frutos nesse terreno, bom, isso aí a gente pode cogitar e pode, a partir da nossa cogitação, desejar, né? Eu vou ler aqui um trecho final do autorretrato do padre Carlos Beraldo, em que ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte, o padre Carlos Beraldo diz sobre si mesmo, né? Ao escrever seu próprio autorretrato, ele diz: um autor francês, Léon Daudet, 1867-1942, definiu o século passado, no caso 19, né? Não sei com quanta razão, como estúpido. Le stupide 19e siècle. Ou seja, o estúpido século XIX. O nosso século XX parece-me caracterizado, apesar do progresso técnico e das conquistas espaciais, pelas discórdias trágicas e sangrentas de âmbito planetário. Que será ou deixará de ser o século XXI? A resposta não está nos horóscopos ou nas profecias, mas virá dos fatos, e estes dependem de Deus e da filosofia. Sim, também da filosofia, porque quando o homem usa retamente a sua inteligência, ela é um dos instrumentos de escol da providência divina. Então, eu me pergunto, será que a filosofia do Mário Ferreira dos Santos poderá servir de instrumento de escol, né? Instrumento de fina flor, de elite da providência divina? É uma pergunta que nos fazemos. A filosofia do Mário pode servir de instrumento de escol
da providência, usando as palavras, instrumento de escola da providência divina. Bom, o Mário tinha a pretensão de que a sua filosofia lançasse novas bases apologéticas. A gente pode lançar novas bases apologéticas com a filosofia do Mário? É uma pergunta, né? A gente vai ver, quando tratarmos dos comentários do professor Olavo à filosofia do Mário Ferreira dos Santos, a gente vai ver que o professor Olavo lembra que a filosofia do Mário é uma filosofia que pretende ser uma filosofia cristã. Porém, ele deixou algumas lacunas nesse aspecto cristão de sua filosofia, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Logos encarnado. E faltou a presença, segundo o professor Olavo, desse Logos encarnado na filosofia do Mário, dessa pessoa, né, que é a verdade enquanto o Cristo. Então, Cristo é uma pessoa. Então, faltou esse elemento pessoal da verdade na filosofia do Mário. Porém, esse é o elemento que falta. E os elementos que não faltam podem servir de instrumentos de escola da providência divina, porque se a gente olhar uma filosofia só sob os pontos de vista em que ela carece de fundamento, parece que ela é só ausência de fundamento. Porém, se nós observarmos que ela tem elementos que podem ser utilizados, então a gente vê as possibilidades de ganharmos força com esses elementos que estão, por exemplo, na filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Então, quais os elementos, por exemplo, elementos lógicos, elementos simbólicos, ou a intenção mesmo da filosofia do Mário pode nos motivar a tal ponto que possamos querer utilizar essa filosofia como instrumento de escola da providência divina, ou a providência divina pode querer utilizá-la independentemente da nossa vontade. Então, esse é o sexto elemento que eu suscitaria aqui na compreensão do padre Carlos Beraldo sobre a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. É uma filosofia que lança pontes entre metafísica e religião, é uma filosofia que acredita que ela possa constituir um novo método apologético, um novo método de conquista para a fé. Sexto elemento, juntando numa síntese mais profunda os elementos de convergência dos maiores filósofos, desde Pitágoras, Platão, Aristóteles até Santo Tomás, Scott, Soares, e integrando com maior objetividade, à luz das contingências históricas de cada pensamento, os pontos de divergência. Então, o sexto elemento já foi suscitado de alguma maneira aqui, quando eu disse que a filosofia do Mário é uma filosofia que busca informações, notas, características, fundamentos nas mais variadas filosofias. É que o autor citou Pitágoras, Platão, Aristóteles, Tomás, Aquino, Scott, Soares, e muitos outros poderiam ser citados. Petrus Hispanos, Pedro da Fonseca, e por aí vai, né? Os conibricenses como um todo, né? O curso filosófico jesuíta, né? Conibricense, e muitos outros autores. João de São Tomás, né? Outro autor português também utilizado pelo Mário Ferreira dos Santos, e por aí vai. Então, esses elementos de convergência em diversas filosofias é um ponto bastante caro para a filosofia positiva e concreta. Sétimo ponto, né? O método dialético do Mário Ferreira dos Santos. Né? O Carlos Beraldo percebeu que essa filosofia tem um método próprio. Nós vamos ver que no futuro, espero poder explicar com o máximo de eficiência possível, os diversos métodos da filosofia do Mário. Ali tem um método ali tem uma dialética noológica, como a gente pode ver em noologia geral. Ali tem uma dialética simbólica, como podemos ver no livro Tratado de Simbólica. Ele tem uma decadialética e uma pentadialética, como são expostas em Lógica e Dialética. No livro Filosofia Concreta, ele desenvolve a sua dialética ontológica. Na terceira fase de seu pensamento, a gente tem uma dialética matética. Há uma obra inédita cujo título é Dialética Concreta, que até onde me consta, posso estar errado, até onde me consta, é a reunião
de todos os métodos dialéticos por ele descobertos, por ele desenvolvidos. Então, todos esses métodos, então, desde a primeira fase do pensamento filosófico, todos esses métodos variados servem para estudos variados, mas são coordenados naquilo que ele chama de dialética concreta. É como eu compreendo até agora, posso compreender diferentemente depois, mas me parece, e às vezes, perdão, deixar a frase incompleta, né? Mas às vezes ele chama de dialética ontológica, o que é a dialética concreta, ele chama de dialética concreta, dialética ontológica, mas me parece que há algumas distinções da dialética ontológica e a dialética concreta. Às vezes ele toma uma coisa como a outra e indistintamente, certo? Porém, talvez isso se deva ao desenvolvimento dos conceitos na mente do Mário Ferreira dos Santos. Eu não sei nada da biografia intelectual do Mário Ferreira dos Santos, como que a coisa se desenvolveu. Então, me parece que em certo momento de sua obra há uma ambiguidade no uso dos termos, mas que assim que ele vai apurando mais a coisa, talvez eu possa chamar dialética concreta de uma coisa e dialética ontológica de outra. E me parece que a dialética ontológica é uma das possibilidades da dialética concreta que, por seu turno, incorpora todos os métodos dialéticos. Posso estar errado, né? Mas me parece que é assim, dialética concreta. E ali dentro desse grande conjunto, debaixo desse guarda-chuva, nesse conjunto mesmo, tá? Dialética ontológica, pentadialética, decadialética, dialética simbólica, e também a decadialética e pentadialética compreendida no livro Pitágoras e o Tema do Número e também no livro A Sabedoria das Leis Eternas, que é encontrar em cada um dos números, 1, 2, a lei da unidade, a lei da dualidade, o ternário, o quaternário, o quinário e por aí vai. Então, há duas maneiras de ver o que ele chama de decadialética, mas me parece que em ambas as maneiras elas estão incorporadas à dialética concreta. Bom, o oitavo ponto, que me parece bastante interessante, são os inimigos da filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Contra o que ela luta? Ele diz assim, o padre Carlos Beraldo afirma: Ferreira dos Santos acusa a filosofia moderna e contemporânea de atitudes negativistas, como subjetivismo, abstratismo, ceticismo, ficcionismo, niilismo, desesperacionismo. Então, contra o que Mário Ferreira dos Santos luta? Contra essas filosofias. Então, é importante saber não apenas o aspecto positivo de uma filosofia, mas contra o que ela se insurge, né? Contra quem ela luta. E aqui o padre Carlos Beraldo elenca, enumera devidamente os inimigos da filosofia positiva. É uma filosofia negativista, uma filosofia apodítica, é uma filosofia cética, agnóstica. Os inimigos da filosofia positiva e concreta são esses. O abstratismo é o inimigo da filosofia concreta. O ceticismo é inimigo de uma filosofia que acredite na capacidade do homem conhecer, acredite no progresso da metafísica, no progresso do ser. Ficcionismo é o inimigo de uma filosofia, é o inimigo da filosofia do Mário, que é uma filosofia realista, né? O niilismo, o desesperacionismo também são inimigos da filosofia do Mário, que é uma filosofia da esperança, no final das contas, né? É uma filosofia que busca uma estabilidade, né? A securitas, né? E se insurge contra a insecuritas, contra o desespero do ânimo, o desespero da alma humana. Então, é uma filosofia que visa a esperança metafísica, mas esperança também em vários setores dependentes da metafísica. Então, essa ideia do Mário Ferreira dos Santos de que a metafísica progride, de que nós podemos sim alcançar o conhecimento do ser, já é suficiente para a gente perceber uma quantidade assim, ilimitada de inimigos da filosofia do Mário, né? Sobretudo aqueles que descendem da filosofia do Immanuel Kant. Mas aqui o padre Carlos Beraldo dá nomes muito
claros a todos esses inimigos da filosofia do Mário, né? A todos os inimigos da filosofia positiva e concreta. E o último parágrafo, eu pulei aqui um ponto, né? O último parágrafo, no último parágrafo, o padre Carlos Beraldo diz o seguinte, sobre o Mário, né? Apóstolo incansável e solitário da sabedoria, no sentido tradicional e antigo. Mário Ferreira dos Santos se esforçou por formular uma filosofia que, embora ficando sempre aberta a novos problemas, fosse, ao mesmo tempo, de nome e de fato, perene e ecumênica. Então, duas expressões muito felizes, né, que o padre Carlos Beraldo encontra para sintetizar a filosofia do Mário. Ela é assim perene como ecumênica. Ela é tanto perene quanto ecumênica. Então ela é tanto uma filosofia que busca elementos em todos os quadrantes, elementos constantes, né, na filosofia, independentemente da variação temporal. Ela é uma filosofia perene, mas ao mesmo tempo uma filosofia ecumênica, porque ela é a filosofia que continua independentemente do tempo, como é uma linha contínua de Pitágoras, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás, Duns Scotus, Soares, enfim, até o Mário Ferreira dos Santos, tem algo de perene e tem algo de ecumênico, né? Porque imagine, você chamar de filosofia perene uma filosofia que aproveita elementos do Proudhon, né? Ou chamar de filosofia perene chamar de filósofo perene um filósofo que se assumia anarquista, né? Então parece algo bastante estranho, um tomista anarquista, né? Mas o Mário Ferreira dos Santos consegue muito bem a síntese, né? Parece anárquico, mas não, né? Parece apenas uma coxa de retalho para quem não observa devidamente, ou para quem nunca leu uma obra do Mário Ferreira dos Santos, né? Pode parecer uma coxa de retalho, mas ali é uma linha de continuidade de todos os clássicos da história da filosofia, sem desprezar os filósofos, digamos assim, filósofos pequenos, porque não há problema algum em ser um filósofo pequeno. O drama mesmo é não ser filósofo. Então, o Mário Ferreira dos Santos aproveita essa linha de continuidade e acolhe filósofos que certamente não seriam incorporados se não fosse o seu olho tão aguçado para perceber aquilo que é importante, independentemente do tempo, independentemente do lugar de onde vem. Sobretudo, ele faz isso porque tem a capacidade, enquanto filósofo de verdade, de perceber que aquilo que parece secundário, no final das contas, é absolutamente importante. Então ele não recusa a pedra que foi jogada fora, acaba utilizando na construção dessa catedral filosófica, acaba se utilizando na construção desse edifício suntuoso que é a filosofia positiva e concreta. Então, mesmo que a pedra possa parecer uma pedra vinda do paganismo, vinda de uma filosofia que aparentemente jamais poderia ser colocada em aspecto algum, lado a lado, com filósofos santos e beatos, como Duns Scotus ou Santo Tomás de Aquino, ele incorpora essas pedras pagãs no edifício santo, digamos assim, da sua filosofia positiva e concreta. Então, hoje a gente tratou daquilo que o padre Carlos Beraldo escreveu sobre o Mário Ferreira dos Santos, né? Então, a gente viu aqui o Mário Ferreira dos Santos sob os olhos do padre Carlos Beraldo. Vamos convir que são olhos bastante habilitados para enxergar não o secundário, mas sim para enxergar o essencial da filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Eu digo com bastante felicidade que o padre Carlos Beraldo olhou o filósofo Mário Ferreira dos Santos, enquanto um filósofo de verdade, e ele o fez enquanto filósofo de verdade. Então, no final das contas, na minha opinião, foi o feliz encontro de dois filósofos
e um encontro com bastante humildade do padre Carlos Beraldo com a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Fiquem com Deus e Nossa Senhora e até a próxima aula.